Santa Luzia foi uma mulher que não se curvou diante das pressões para renegar a Cristo. Sua coragem e desapego é uma fonte de inspiração para aqueles que necessitam de luz na sua caminhada espiritual. Nas imagens de Santa Luzia, ela aparece geralmente com uma folha de palmeira, que é o símbolo do martírio e da imortalidade. Em sua mão, ela segura também uma bandeja dourada, dentro da qual está um inusitado par de olhos. Por isso, ela é considerada a padroeira dos olhos e da visão. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 13 de dezembro, um dia muito especial, onde milhões de pessoas ao redor do mundo param para refletir sobre a jornada interior dessa jovem que, cheia da graça do amor divino, nos deixou um legado eterno de coragem e inspiração diante das perseguições de um mundo eternamente caduco. Luzia nasceu no ano 283 em Siracusa, na Sicília, uma ilha do Mediterrâneo que hoje faz parte da Itália. Sua família era nobre e cristã, mas aqueles eram tempos perigosos para os que professavam a fé no cristianismo. Luzia teve a graça de crescer em um ambiente que levava a sério a sua fé. A menina foi envolvida logo cedo numa atmosfera de pureza de alma e por um sincero desejo de encontrar a verdadeira luz que pudesse guiar sua jornada. Nesse ambiente, ela encontrou uma fervorosa inspiração espiritual que fortaleceria seu caráter para a grande jornada que ela iria enfrentar logo mais adiante. O pai de Luzia se chamava Lúcio e morreu quando a menina ainda era muito pequena. Luzia passou praticamente toda a sua infância dedicando-se aos cuidados da mãe, a senhora Eutíquia. Ela vivia muito doente de graves hemorragias internas. Luzia ofereceu a Deus a sua castidade, consagrando-se dessa maneira. Ela desejava a cura de sua mãe. No dia 5 de fevereiro, na festa de Santa Ágata, Luzia e sua mãe foram em peregrinação até a cidade de Catânia, também na Sicília, e ali elas pediram a intercessão de Santa Ágata pela cura da senhora Eutíquia. Santa Ágata foi uma jovem cristã de uma nobre família de Catânia. Ela é conhecida também como Santa Águeda de Catânia, pois o seu testemunho é marcado por uma fé inabalável. Ágata sofreu um terrível martírio no qual lhe arrancaram os 2 seios. Sua devoção e intercessão em favor daqueles que sofriam com essa doença eram amplamente conhecidas e isso inspirava uma fé profunda naqueles que clamavam por sua ajuda. E durante as festas religiosas, Luzia e sua mãe se uniram à multidão de peregrinos que clamava pelas graças de Deus com a intercessão de Santa Ágata. Luzia carregava em seu âmago uma fé inabalável na proteção divina. E então, como um raio de esperança em meio às nuvens, o milagre aconteceu. Ao tocar no túmulo de Santa Ágata, a mãe de Luzia foi curada e suas dores se dissiparam imediatamente. Naquele momento, Santa Ágata apareceu em visão para Luzia e disse que ela também sofreria o martírio e seria em breve a padroeira de Siracusa. Aquela revelação foi mesmo um momento decisivo para Luzia, que passou a enxergar claramente uma nova jornada em sua vida. Luzia estava sinceramente motivada a seguir pelo caminho da santidade, então ela começou este caminho disposta a andar na luz de Cristo e assim dissipar as incertezas que afligem o coração humano. De certa forma, ela já estava se preparando para enfrentar com bravura e fé os desafios de sobrevivência em um mundo pagão e anticristão. Naqueles tempos de intolerância, qualquer manifestação de fé no único Deus verdadeiro era um motivo para a pena capital. Após a experiência em Catânia, Luzia teve um aprofundamento em sua fé, descobrindo a verdadeira luz em Jesus Cristo, que seria o seu guia dali em diante. Mas as chamas da perseguição religiosa desse tempo ameaçavam consumir
a chama da fé que brilhava no coração de Luzia. Durante o Império Romano, a igreja enfrentou períodos de intensa perseguição por causa de sua fé. Como os cristãos não adoravam aos deuses romanos, eles eram chamados de ateus e estavam sempre sujeitos a todo tipo de hostilidades, principalmente nos primeiros 4 séculos da era cristã. Dentre as características desse período, podemos destacar a perseguição especialmente intensa durante o reinado de imperadores como Nero, Domiciano e Diocleciano. Apesar de toda a crueldade, a fé dos cristãos espalhou-se triunfalmente por todo o império, mudando para sempre a história da humanidade. Em Siracusa, a terra de Luzia, a situação dos cristãos não era diferente. Em plena juventude, quando muitas jovens aspiravam ao casamento e à maternidade, Luzia ousou remar contra a corrente. Havia um jovem muito rico, ele era nobre e desejava casar-se com Luzia, mas ela recusou a proposta. Aquele rapaz fez de tudo para conquistar o coração de Luzia, mas ela estava firme em sua vocação e consagração ao divino esposo, Jesus Cristo. Afinal, sua fé era sua prioridade e, diante disso, nenhum compromisso mundano poderia desviá-la de seu destino. Porém, essas constantes recusas encheram de ira e rancor o coração do jovem apaixonado. Movido pelo ego ferido, o rapaz resolveu denunciar Luzia às autoridades romanas. O destino de Luzia estava selado. Teve início a perseguição e as correntes do martírio começaram a se apertar em torno de Santa Luzia. Com o consentimento da mãe, Luzia renunciou a todos os seus bens materiais e sua herança foi doada aos pobres, órfãos, viúvas e desamparados da sociedade. Naqueles dias estava no poder em Roma o imperador Diocleciano e Luzia foi denunciada ao procônsul Pascásio, ele que era o governador encarregado de administrar a província de Siracusa. Ele seria o juiz de Luzia, que foi presa e levada ao tribunal. E ali ela foi acusada de ser dissoluta e provavelmente também de alguma doença mental. Dizem que essa era uma acusação bastante comum naquela época. Aquele julgamento seria julgamento público para que a humilhação pudesse desacreditar a religião do acusado e servir de aviso para intimidar a outros cristãos. Pascásio fez de tudo para que Luzia renunciasse ao cristianismo e aderisse aos rituais pagãos romanos. Os tormentos físicos e psicológicos buscaram desgastar a sua fé, mas Luzia permaneceu inabalável, respondendo com intrepidez e eloquência todas as perguntas e objeções do governador. Muitos, a partir daquele momento, se tornaram admiradores de Luzia. O governador zombava da pureza virginal da menina e mandou que seus soldados a levassem para um prostíbulo, um bordel, onde ela seria violada. Luzia respondeu que era serva de Deus e que ele não iria deixar que violassem a pureza de sua filha. E realmente os soldados não conseguiram arrastar a moça, então eles mudaram de tática e acenderam uma fogueira, mas as chamas se recusaram a queimar o corpo da santa. No auge da sua crueldade, Pascásio ordenou que fosse jogado óleo fervente sobre o corpo da jovem. Depois, não satisfeitos com isso, os soldados a jogaram dentro do caldeirão de óleo, mas isso também se mostrou algo ineficaz. É evidente que, a esta altura dos acontecimentos, muitos ali presentes já estavam convencidos do poder sobrenatural de Deus agindo na vida de Luzia. Conta-se que Luzia possuía os olhos muito bonitos e esse teria sido um dos motivos que perturbou o jovem pretendente dela. Então, o governador ordenou que seus soldados arrancassem os olhos da jovem e os colocassem numa bandeja. Quando eles fizeram isso, outro milagre aconteceu. No rosto da jovem apareceu outro par de olhos ainda mais bonitos. O fato assombroso teria provocado tal impressão que muitos soldados se converteram à fé em Cristo. Aquela sessão de torturas estava fadada a continuar assim por tempo indeterminado, e isso deixava o governador cada vez mais impaciente e violento. Com muita coragem e cheia do Espírito Santo,
Luzia se dirigiu à multidão, dizendo que a perseguição aos cristãos iria acabar em breve e que o Império Romano estava com seus dias contados. Ao ouvir isso, o governador ficou literalmente possesso e gritou como um louco para que qualquer um matasse aquela mulher. De repente, um soldado se aproximou com sua espada e cortou a garganta de Luzia. Este era o dia 13 de dezembro de 304, quando Luzia, em êxtase, cai de joelhos e pronuncia suas últimas palavras de amor ao seu divino esposo. O legado de Santa Luzia resplandece nos céus escurecidos pelo tempo. Mesmo com seu corpo enfraquecido pelas crueldades humanas, Luzia reuniu uma energia divina que transcendia toda dor. Seu testemunho irradiou de forma grandiosa, entrelaçando-se com o destino de tantos outros espalhados pelos 4 cantos do mundo. Seu túmulo, localizado em Siracusa, na Itália, se tornou um ponto de peregrinação e devoção, onde os fiéis buscam a intercessão e iluminação de seus caminhos. Foi necessária a construção de uma igreja naquele local, pois Luzia se tornou uma das virgens mártires mais veneradas em toda a história da igreja. O nome de Luzia foi até mesmo incluído no cano da missa, ao lado de outras santas mulheres, conforme eu já falei aqui na série especial sobre as 7 mulheres do cano da missa. No ano 1040, seu corpo foi transferido para Constantinopla a pedido da imperatriz Teodora. Mas no ano 1204, durante a Quarta Cruzada, seu corpo foi levado novamente para a Itália, na ilha de Abruzzo. Mas como esta ilha era muito pequena para receber tantos peregrinos, foi necessário transferir as relíquias da santa para a igreja de São Jeremias, que fica em Veneza. Os relatos de curas e milagres atribuídos à intercessão de Santa Luzia ecoam pelas páginas da história. Pessoas de diferentes lugares e épocas encontraram conforto, proteção e esperança ao se voltarem para essa poderosa intercessora. Santa Luzia é lembrada e celebrada como um exemplo de santidade diante das adversidades de um mundo eternamente carente da luminosidade celestial.